Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou fazer um experimento sobre química inorgânica. Nós vamos falar um pouco sobre ácidos e bases. Eu vou trazer um indicador de pH e vou colocar ele em algumas substâncias e depois nós vamos ver as diferentes colorações e tonalidades que essas soluções ficaram após ser misturadas com o indicador de pH. E aí nós vamos tirar algumas conclusões disso. Espero que vocês gostem. Então, pH significa potencial hidrogeniônico de uma solução. Ele vai indicar o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma substância. O pH ele varia de 0 a 14. Um pH igual a 7 indica que a substância ela é neutra. E um pH entre 0 e 7 indica que a substância ela é ácida. Um pH maior que 7 até 14 vai indicar que ela é uma substância básica. Existem vários indicadores de pH, artificiais e naturais. Alguns exemplos de indicadores de pH naturais são repolho roxo, o extrato de beterraba, a casca de feijão preto, a amora. Eu escolhi, para minha experiência, o repolho roxo. Então, eu peguei o repolho roxo, coloquei as folhas dele no liquidificador, depois eu extraí, eu coei para poder ficar um suquinho desse repolho roxo. E depois eu vou colocar esse suquinho do repolho roxo nas demais substâncias. Os indicadores de pH, eles são importantes porque, por exemplo, digamos que nós temos 2 copos de vidro transparentes e em um deles nós temos suco de limão e no outro nós temos ácido clorídrico. Então, como é que a gente vai saber em qual dos copos está cada coisa dessa? A gente não pode provar. Então, nós vamos fazer uso desses indicadores de pH para poder saber qual é o pH de cada substância que está no copo, se é um ácido, se está mais para uma base, para poder a gente saber com o que é que a gente está trabalhando, entende? Vamos falar sobre bases. Bases são compostos inorgânicos que sofrem dissociação em solução aquosa. De maneira geral, as bases são constituídas de um cátion metálico e de um ânion hidroxila, OH-, sendo compostos iônicos. Então, vamos entender o que são ácidos. Segundo o conceito de Arrhenius, ácidos são substâncias que em solução aquosa se ionizam, produzindo como cátion o íon H+, hidrogênio ionizável. Em geral, são substâncias constituídas por um ou mais não metais, que são ligados a um hidrogênio. Eu cortei o repolho roxo e coloquei aqui no copo do liquidificador com um pouco de água e vou bater. Depois eu vou coar e vai ficar um suquinho como se fosse um extrato do repolho roxo e nós vamos usá-lo como indicador de pH. Então, aqui eu estou com o suco do repolho roxo e eu vou misturá-lo com essas demais substâncias que eu tenho aqui na mesa. Nós vamos obter algumas soluções a partir dessa mistura, com cores e com tonalidades diferentes cada solução. Isso acontece porque cada solução nós vamos conseguir identificar se ela está mais para um ácido ou para uma base. Se for uma base forte, ela vai apresentar uma coloração mais roxa. Se for uma base fraca, vai ter uma coloração mais esverdeada. Sendo uma base neutra, vai ter uma cor amarela. E quando for um ácido mais fraco, ele vai ter uma cor mais rosinha. E um ácido forte vai ter uma cor mais avermelhada, um vermelho mais escuro. Então, aqui eu tenho
tenho a soda cáustica. Aqui eu vou usar água sanitária, sabão em pó, bicarbonato de sódio. Aqui eu tenho somente água. Eu vou colocar água com açúcar, leite, detergente, vinagre de álcool e limão. Então, vamos lá. Aqui tá a soda cáustica, que eu já coloquei o suco de repolho roxo. Aqui eu tenho água sanitária. Eu vou colocar um pouco do suco. Aqui eu tenho sabão e eu já coloquei um pouco de repolho roxo. Aqui eu tenho bicarbonato de sódio e o repolho roxo. Aqui eu tenho somente água. Aqui eu tenho água com açúcar. Aqui eu tenho leite. Aqui eu tenho detergente. Aqui eu vou ter vinagre. E aqui eu tenho suco de limão. Então, o que é que nós conseguimos concluir com essas cores e essas diferentes tonalidades? A soda cáustica, ela ficou mais amarela. A água sanitária também. O sabão em pó aqui, nós podemos perceber um pouco de tonalidades de verde. Isso porque aqui nós temos bases, que são substâncias com pH de 7 a 14. Água com açúcar e o leite são substâncias mais neutras, com pH próximo a 7. E substâncias que são mais ácidas, como o suco de limão e o vinagre, nós podemos perceber que elas ficam mais rosas. Isso porque elas são substâncias mais ácidas. E com a presença do suco de repolho roxo, nós conseguimos identificar justamente isso que nós queríamos, o pH dessas soluções. As substâncias presentes no extrato de repolho roxo que o fazem mudar de cor em ácidos e bases são as antocianinas. Quanto mais íons a substância possui, mais ácida ela é. Quando o indicador genérico de ácido-base, o repolho roxo, ele entra em contato com substâncias ácidas, de acordo com o princípio de Lex-Ternier, o equilíbrio é deslocado no sentido da formação do ácido, dando origem a outra cor, a cores mais rosas. Já quando o indicador ele entra em contato com uma substância básica, os íons desse meio básico irão reagir com os outros íons do repolho roxo. Dessa forma, os íons serão deslocados no sentido de repor uma outra solução, ocasionando a mudança de cor. Dessa forma, nós conseguimos concluir que o mesmo elemento, o repolho roxo, quando posto em contato com outros elementos, ele vai apresentar colorações e tonalidades diferentes, em razão da composição de íons de cada solução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco desse experimento de química inorgânica. Foi um prazer, eu consegui aprender muitas coisas e é totalmente diferente quando nós vemos o assunto na prática, quando nós fazemos um experimento, de quando nós estamos apenas estudando teoria, assistindo aulas. Então, estou muito feliz e é isso. Obrigada. Tchau, tchau.